coxos andarem, e todas as sortes de milagres que Jesus fazia. Quando o Jesus homem estava fazendo um milagre, quem estava fazendo o milagre não era o homem Jesus, mas era o Espírito de Deus que estava nele. Você é um corpo, você tem uma alma, que é seu pensamento, e você tem um espírito seu. Bem assim, Jesus também tinha um corpo, filho da Maria, uma alma, o pensamento dele, e o Espírito Santo que habitava nele. O Espírito Santo não é filho da Maria. Por isso, em diversas ocasiões que Jesus estava operando milagres, ele dizia: "Que é que eu tenho contigo, mulher?", referindo a Maria. Você agiria assim, você que é tão pecador, e eu também, se nossa mãe pedisse algo e a gente trabalhando em determinada coisa, você ia responder para sua mãe: "Que é que eu tenho contigo, mulher?" Certamente que não. Você pararia o que estava fazendo para atender a sua mãe, correto? Mas o Espírito Santo que está em Jesus, ele não é filho de Maria. Eu também tenho um espírito. E o meu espírito não é filho da minha mãe terrena, da minha mãe corpo físico. Mas minha mãe merece toda a honra. Você entende isso? Então, houve um choque de entendimento. Até muitas pessoas católicas que sempre tiveram a tradição da sua igreja, pregando de fato doutrinas erradas, e que com essa postura do atual Papa, muitos se ficaram estarrecidos, indignados com o que ele dissera, que Maria não merecia ser adorada, e tão somente a Jesus. Você chega a entender isso? Você, por acaso que seja católico, e que teve nesse momento a oportunidade de ouvir aqui a Rádio Gael, será que você entende que a Maria merece toda nossa consideração, respeito, merece ser venerada, mas adoração tão somente a Jesus, a Deus Pai? Porque foi o único que veio com a missão de deixar-se morrer como expiação, como neutralização dos pecados da humanidade. Nós estávamos condenados todos, a irmos diretamente para o inferno. E Jesus cumpriu aquela missão que ele recebera de Deus, de vir e ser o Cordeiro de Deus. Até muitos católicos na igreja, ali na hora da comunhão, e tem aquela música, aquele louvor que diz: "Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós." Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tem piedade de nós. E ali se ajoelham, tocam a sineta
e é o momento de entregar a hóstia. Todos nós já vimos isso, certo? Quando ele diz Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, você entende exatamente o que significa isso? Entende? Porque cordeiro, o que é cordeiro? É um carneiro, certo? Um carneiro. Você acredita que um carneiro, que algumas propriedades têm criação de diversos carneiros, que o carneiro é capaz de tirar o pecado do mundo? Claro que não. Mas antigamente, antes da vinda de Jesus, os pecados que as pessoas cometiam, elas, na expiação, como reparação, como colocar em esquecimento aquele pecado, no sentido espiritual, matava-se, sangrava um carneiro, um cordeiro, e aquele sangue era para expiação, ou seja, para neutralizar aquele pecado de algum indivíduo. Por isso que Jesus, quando recebeu a sua missão de vir salvar esse mundo, ele veio na condição de ser posto em sacrifício morto no lugar daquele cordeiro. Ele veio como expiação dos pecados da humanidade. Será que algum de nós está disposto a sofrer qualquer que seja a coisa por estranhos? Ninguém está, né? Às vezes até temos uma misericórdia de uma pessoa, às vezes tentamos minorar aquele sofrimento, mas desde que não nos atinja. Você está pronto para exercer a sua caridade, a sua bondade, o seu amor, não é? Mas desde que não lhe atinja, não é assim? Mas o nosso Jesus foi diferente. Ele deixou-se ser moído, ser morto, passou por aqueles sofrimentos todos, se colocou na condição do cordeiro, sangrado como expiação para neutralizar o pecado das pessoas. Você, quando contrai uma dívida, você está assinando ali as promissórias, certo? Porque você se compromete a pagar e você, quando vai pagar, você resgata aquela dívida, não é assim? Então, Jesus, quando ele foi morto, ele se colocou na posição que Deus quis para salvar o mundo. Ou seja, ele pegou as promissórias do pecado de todo mundo, guardou para ele e pagou a dívida de todos os pecados de toda a humanidade. Sabe o que ele fez com a promissória dos nossos pecados? Ele rasgou. Ele não cobra mais a sua dívida. Ele colocou a dívida dos seus pecados no esquecimento. Bota isso para lá que eu não quero nem saber mais. Foi assim que Jesus fez. Que Deus concedeu pelo seu divino amor para salvar nós. Ele permitiu que o seu próprio filho amado passasse por tudo isso. Se você não está disposto a sofrer por terceiros, quanto mais fazer seus filhos sofrerem, não é?